aqueles que podem, que abra a sua vida no livro de Jó, capítulo 30, Jó, capítulo 30, verso 15. Em Jó, capítulo 30, verso 15. Irmãos, você não sabe como é de praxe, eu tenho que estar sempre lembrando os irmãos. Quem é que visitou o site dessa semana aqui? O site da igreja. Quem é que olhou lá, então? É fácil o endereço, não é? www.igrejabatistaj.com. Tá bom? É facinho. Tá ok? Tá? Então, vamos lá. Irmãos, o nosso tema dessa noite é: o que tem? Olha que legal, que chuva esse o que tem prioridade na sua vida? O que tem prioridade na sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Você que se encontra aqui, você que vai nos assistir, é isso? Nessa gravação do site. O que tem de prioridade em sua vida? O que você tem como prioridade em sua vida? Eu acredito, creio, que existe uma grande lista de coisas e afazeres que o ser humano julga ter prioridade em sua vida. Não é verdade? Eu creio que se nós pudéssemos passar uma folha de sulfite, talvez uma não seria suficiente. Nós teríamos uma lista enorme de afazeres, de coisas que às vezes nós julgamos como prioridade, mas à luz da Bíblia, da palavra de Deus, é algo interessante. A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, nós podemos ver na Bíblia que ela as qualificam como sendo coisas passageiras e permanentes. Na palavra de Deus, se nós pesquisarmos na palavra de Deus sobre a nossa lista, né, o que é prioridade, nós vamos encontrar na palavra de Deus coisas passageiras e coisas que é o que, irmãos? O que é passageiro e o que é permanente. E o que é permanente? Por exemplo, coisas passageiras. Jó capítulo 30, no verso 15 que nós acabamos de ler, nos diz aqui que a honra ela é passageira. Não é verdade? Nós temos aqui, sobrevieram e o que? Flores, como pelo vento é o que? Varrida. E a minha honra é como a nuvem que passa, não é isso? A nuvem passa a minha segurança. Percebe? A honra é algo que passa rápido. Infelizmente nós observamos as pessoas lá fora, trabalhando, buscando, lutando por quê? Honra. Eu estou falando de caráter, estou falando de outro tipo de honra ali. E ser reconhecido de uma outra forma. É disso que eu estou falando. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, vamos lá. A maratona aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. 1 Pedro 1, 18, diz assim: alguém quer fazer uso da palavra? Eu achei. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi resgatado na nossa maneira de viver. Por tradição, recebeste dos vossos pais. Isso, obrigado. Então aqui também nos diz que a Bíblia trata como passageiro que é referido ouro e bens. São passageiros. E nós observamos as pessoas fazem de tudo pelo ouro, pelos bens que possuem. Não é verdade? Não é errado você ter ouro ou bens. Não é errado você possuir bens. Não é errado. Mas saiba você que tudo isso é o quê? Passageiro. Salmo, capítulo 73. Salmo 73, no verso 3. Salmo 73. No verso 3 diz assim: nós vamos fazer uma leitura. Isso. Vamos lá. No verso 3, aqui,
Salmo 73, verso 3, diz assim: pois eu tive inveja de quem? De soberba, ao ver a prosperidade dos ímpios. Vamos continuar a leitura. Não há apego na sua morte, e o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não tem limite às imaginações do seu coração. Verso 8: zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaçam com opressão, erguem a boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu tronco volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem como sabe Deus, como há conhecimento no Altíssimo. São assim os ímpios, sempre em segurança, as suas riquezas aumentam. Irmão, verso 13: na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus pais. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Meu querido, a palavra de Deus aqui nos trata também como coisa passageira. Os ímpios, os arrogantes são passageiros. Não vão durar. Por mais que você possa falar para mim, não vai durar. Sabe por quê, querido? Será que eles têm um lugar carimbado, passaporte carimbado para o céu? Se não houver arrependimento também. Mas a palavra de Deus trata como coisas passageiras. Então, honra é passageira, ouro e bens são passageiros, os ímpios e os arrogantes são passageiros. Amém ou não? Agora, olha o que a palavra de Deus define como sendo permanente. Como sendo permanente. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. Ali nos diz que o amor, o que, irmãos? Nunca falha. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. Aqui diz que o amor nunca falha. E se o amor nunca falha, então o amor é apenas permanente. Alguém quer ler? Pode ler. 1 Coríntios. O amor é eterno. Amém? Obrigado, Marcelo. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão, havendo línguas, desaparecerão, havendo ciência, passará. É isso porque o amor, ele permanece. Então a palavra de Deus aqui define então como algo sendo permanente. O amor, ele nunca falha, ele é permanente. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, meu filho. Se eu estiver correndo, você me perdoe. Se eu estiver correndo, você não me perdoe, tá bom? Vai que é bom, pastor, calma aí. 1 Pedro capítulo 1, verso 25. 1 Pedro 1, 25. Olha o que diz aí. 1 Pedro 1, 25. Mais um ponto, algo que é alguém permanente. Alguém pode ler para mim? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? A palavra de Deus, meu querido, ó, ele permanece
Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Amém? Ele não se cansa nem se fadiga, e não abre esquadrinho o seu entendimento. Então, o que é permanente aqui, meu querido? Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é eterno. Em Daniel, capítulo 7, pastor, nossa, deu nem tempo. Daniel, capítulo 7, no verso 27, alguém lê para mim? Daniel 7, 27. Não foi? Estou muito rápido? Então vamos lá, irmãos. Daniel, capítulo 7, verso 27. Amém? O rei e o domínio e a grandeza dos reinos iguais a todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será o reino eterno. E todos os domínios o servirão e obedecerão. Amém? Então a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus jamais acabará. Jamais se acabará. O reino de Deus jamais se acabará. Meu querido, por que nós estamos citando esses pontos? Esses versos aqui? Meu querido, eu creio, eu acredito que o grande perigo de se apegar com aquilo que é passageiro, o grande perigo de nos apegarmos com aquilo que é passageiro, o grande perigo é de ficarmos surdo, cego e mudo. Mas como assim, pastor? Eu vou explicar. Surdo, cego e mudo. Se você não terminou disso, você que nos assiste através desse vídeo, se apegar com as coisas que é passageira, você vai ficar cego, surdo, cego e mudo. Mas para quê? Para o chamado de Deus. Para o chamado de Deus. Eu vou explicar. Agora eu vou falar para todo mundo o que eu estava falando. Nós estávamos apenas